Boa tarde, pessoal do sexto ano da Escola Municipal Machado de Assis. A gente vai, na tarde de hoje, essa sexta-feira, 19 de junho de 2020, fazer uma recapitulação daquilo que trabalhamos durante essa semana, as tarefas que foram enviadas, para a gente comentar um pouco, tá bom? Na tarefa da semana passada, eu tinha perguntado sobre a sua opinião quanto ao ensino da língua inglesa no sexto ano. Deixa eu lhe falar uma coisa. Boa parte das escolas particulares já oferece a chamada educação bilíngue, em que a criança já na creche, ou seja, ela está com 0 anos de idade e ela já é introduzida à língua inglesa. Porque a maneira como o seu cérebro e o meu cérebro funcionam é uma maneira que, quanto mais cedo a gente consegue ter acesso ao aprendizado de alguma coisa, mais fácil vai ser esse aprendizado. Isso acontece também com a questão das línguas, com a questão dos idiomas. Então, é sim importante que você aprenda e, honestamente, o bom seria que a língua inglesa fosse apresentada na rede pública lá mais atrás. Mas aí você tem acesso a partir do sexto ano. Então, é importante sim. A segunda pergunta foram curiosidades sobre a língua inglesa que você gostaria de aprender. É claro que você deve ter muitas curiosidades, mas deixa eu lhe falar. A tecnologia que a gente utiliza se vale bastante de terminologias em inglês. Os jogos, em geral, se você fizer uma lista aí de jogos eletrônicos que você joga no celular ou no computador, você vai ver que todos praticamente têm nomes em inglês. Tem jogos que alguns meninos detestam e outros são apaixonados, como o Minecraft, que são ferramentas bem interessantes para você aprender o inglês. Também nas músicas que se tocam por aí, que fazem sucesso, você tem muita música em português, mas as músicas que fazem sucesso no mundo inteiro, a maioria são em inglês. Hoje em dia também aí tem a onda, né, das músicas vindas da Coreia do Sul também, então é um outro idioma ao qual você está sendo apresentado e perceba então que há muitas necessidades no aprendizado da língua, tanto da nossa língua materna, que é o português, quanto do inglês, que é o que a gente está trabalhando aqui. A terceira, eu pedi uma lista de palavras da língua inglesa, essas do dia a dia que você já está acostumado. Tem palavras que você usa que às vezes nem sabe a chamada tradução, e aqui é muito legal, porque a tradução não é o mais importante. Um exemplo, olha para esse objeto aqui. Alguém que nasceu e foi criado na Inglaterra vai olhar para esse objeto e vai denominá-lo pen. É assim que ele entende esse objeto. Se você olha para ele, você vai chamar de caneta. Então, caneta ou pen são duas palavras que se referem ao mesmo objeto. Olhando aqui para o rosto, a mesma ideia. Nós aqui no Brasil vamos chamar isso aqui de olhos. Mas quem nasceu lá nos Estados Unidos e criado na língua inglesa vai chamar isso aqui de eyes. Então, quando ele chama isso aqui de eyes, forehead, hair, nose, mouth, ears, ele não vai pensar assim, eu vou traduzir essa palavra para uma outra língua. Não, ele simplesmente vai dizer eyes, nose, mouth, ears, forehead, hair. Da mesma maneira como você fala olhos, nariz, boca, queixo, olhos, orelhas, cabelo, testa, ok? E tudo bem. Para o vídeo não ficar longo, vamos lá. Depois eu pedi que você colocasse as palavras que melhor se refeririam. A primeira imagem poderia ser traditional classroom, poderia ser também teacher e students. A segunda imagem, 2A, cat, é o Garfield. 2B, dog, que é o Woody. E a terceira imagem, poderia colocar digital classroom, students e computers. Na quinta questão, você tem aí o bebezinho dizendo I'm a digital native, which means I was born in the age of new technology, so it comes natural to me. My parents are digital immigrants, which means they can learn technology, but they have to work at it.
and my grandma's a digital retard cause she barely knows how to use a toaster. Ou seja, o bebê está dizendo, eu sou um nativo digital, o que significa que eu nasci na era da nova tecnologia. Então ela é muito natural para mim. Meus pais são imigrantes digitais, o que significa que eles conseguem aprender a tecnologia, mas eles têm muita dificuldade com isso, tem que trabalhar bastante para isso. E minha avó é uma, ao pé da letra, né? Seria como uma retardada digital. Basicamente, ela basicamente sabe como usar uma torradeira. Isso é só uma tirinha, né? Claro que é com uma veia humorística. E aí eu pedi para você treinar a pronúncia do alfabeto. Você vai, então, lembrar de pronunciar o alfabeto, tá bom? Então a gente fica por aqui por enquanto, daqui a pouco a gente volta.